Leia dois valores de ponto flutuante de dupla precisão A e B que correspondam a duas notas de um aluno. A seguir, calcule a média desse aluno, sabendo que a nota A tem peso 3,5 e a nota B tem peso 7,5. 3,5 mais 7,5, né? Então, a soma dos pesos aqui é 11, né? E ele fala assim que é pra gente assumir que as notas podem ir de 0 até 10. E aqui embaixo tem os exemplos de entrada, que é o 5.0, 7.1. Ele fala ali em cima, ó, ponto flutuante, né? Então, tem casa decimal. E depois a gente precisa calcular a média aritmética daqui e apresentar esse valor formatado. Então vamos lá, eu vou copiar esses dois valores aqui, eu já deixei o meu Visual Studio Code pronto para a gente resolver esse exercício, então colei, depois apertei o Ctrl S para ele salvar, e agora a gente precisa manipular esses valores daqui, né, para depois fazer o cálculo. Eu vou criar uma variável aqui, chamada valores, tá bom? Vou pegar aqui o valor que foi armazenado dentro do input, né, essa instrução, ele leu esse nosso arquivo de teste, né, eu passei o nome desse arquivo, ó, stdin, ele armazenou o valor daqui e deixou salvo dentro de input. Agora a gente vai aplicar um método que é o split, e o que separa esse primeiro valor do segundo é justamente a quebra de linha, né? Então eu vou passar aqui como parâmetro a quebra de linha e a gente representa ela como esse \n, né? Esse barra invertido n, certo? Colocar um ponto e vírgula aqui no final. E agora eu vou criar uma outra variável e a gente vai aplicar um outro método dentro desse valores, porque o que esse split fez foi pegar essa string e a partir da quebra de linha ele separou o 5 do 7,5 e deixou dentro de um vetor. Ó, se eu apresentar aqui no console, ele vai mostrar aqui pra gente, ó. Vou salvar, Ctrl aspas simples para mostrar o terminal, vou escrever node script, ele já executa aqui, ó. Ele mostra que o primeiro é o 5 e o segundo é esse 7.1. Esse barra invertido R aqui, não se preocupe, porque ele é esse caractere aqui, ó. Vendo? Esse caractere, a gente não consegue selecionar ele, mas ele existe, né? É bem estranho isso, ele existe aqui, mas fica tranquilo que isso aqui não influencia em nada. Então vamos voltar para cá, a gente vai criar uma nova variável aqui, chamado var. Posso dar o nome de, deixa eu ver, aí ele fala A e B, né? Então A, valores, e eu vou utilizar o método shift, tá bom? Esse método shift, ele vai remover esse primeiro valor daqui dentro do nosso array, depois vai retornar e a gente vai armazenar dentro de A, tá bom? Abre e fecha parênteses. Se você deixar o cursor do mouse aqui em cima do shift, ele fala que o método shift remove o primeiro elemento de um vetor, lembrando que esse shift ele só funciona para vetores, tá bom? E depois o retorna, ou seja, ele vai pegar esse 5, remover desse vetor e depois, como a gente deixou o operador de atribuição, esse valor será armazenado na variável A, certo? Eu vou copiar essa instrução, deixar aqui embaixo e mudar aqui para B. E como esses valores aqui, eles possuem o ponto flutuante, a gente precisa converter, né, esse retorno aqui em um valor numérico, né? Porque por enquanto eles estão como texto. Inclusive você consegue verificar isso, porque esses valores aqui, eles estão dentro de aspas simples, tá bom? Então eu vou recortar isso aqui, Ctrl X, colocar um parse float aqui dentro e como parâmetro eu vou passar aquela instrução que estava ali antes. Posso copiar isso aqui, ó, deixar aqui embaixo também, que vai dar na mesma, certo? Agora se eu colocar um console.log aqui, passando o A, ele vai me retornar ali o 5. Se eu verificar qual é o tipo, ele vai me falar que é um tipo numérico, né? Um number. Beleza. Uma vez que a gente já tem o A e o B, a gente precisa calcular a média deles. O A tem peso 3,5 e o B tem peso 7,5. Então, aqui a gente vai criar uma outra variável chamada média. Ele vai ser o seguinte. O A, a gente vai multiplicar ele por 3,5, então 3,5. Depois a gente vai somar com o B multiplicado com 3,5. Agora, eu recomendo que vocês deixem isso aqui dentro de parênteses, porque a gente precisa fazer uma divisão desse valor aqui por 11, tá bom? 11.0, ponto e vírgula. Se você não deixar ele entre parênteses, o que vai acontecer assim, ele vai fazer esse cálculo, depois ele vai fazer esse cálculo e depois somar aqui, né? Mas não é isso que ele deve fazer. Ele precisa primeiro somar o A com o B, né? Levando em consideração o peso de cada um, depois dividir por 11. Então aqui embaixo, a gente já pode apresentar a saída formatada e ele fala que a saída precisa apresentar 5 dígitos após a casa decimal, né? Todos os valores aqui, ó, eles possuem 5 dígitos após a casa decimal e esse aqui é o nosso texto padrão que apresenta em todos e depois aqui é o resultado da média aqui. Vou colocar um console.log, abro e fecho parênteses, coloco aquela nossa string aqui dentro e a gente vai concatenar com a média, só que ela vai ter um valor formatado, né? Então a gente coloca esse toFixed e passa o valor aqui da quantidade de casas decimais. Aqui embaixo eu já posso escrever node script para ver se está correto. Então pro 5.0 e o 7.1 ele apresentou que a média é 6.43182, exatamente como está aqui, ó. Vou pegar esse outro valor, precisa dar 4.84091, vamos ver, já deu 484.091.
certo? Então, agora que a gente já fez o nosso script, né, e ele passou por esses testes iniciais, a gente pode submeter lá no URI para verificar se ele está realmente correto. Então, eu venho aqui em enviar. Essa primeira instrução aqui, ó, eu posso deixar, tá bom? Porque o meu é um pouco diferente da do URI, né? Enquanto o meu arquivo, ele tá dentro da mesma pasta aqui que tá o meu arquivo de teste, o do URI, ele tá dentro de uma pasta diferente que é esse /dev. Por isso que a gente nunca copia esse nosso código aqui inicial e sempre deixa ele aqui no URI, tá bom? Então, eu posso dar um Ctrl V, venho aqui embaixo, clico em enviar, vamos ver, ó, ele já recebeu o nosso código. Aqui em submissões, ele fala que o nosso exercício, ele foi aceito, né? Porque ele tá correto, ele passou por toda a bateria de testes lá, ele tá correto. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Continue assistindo porque provavelmente já saiu a resolução de mais exercícios.